O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Estamos celebrando o primeiro sábado do mês. É vontade de Jesus que nós honremos a sua mãe, Maria Santíssima. Um dia, Santa Gertrudes de Helfta, tendo uma visão, uma contemplação mística de Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus apareceu para ela, e ela ficou em êxtase, e ela adorou, glorificou, e não sabendo mais como bem dizer a Jesus Cristo, ela perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para te dar maior glória? Jesus respondeu a ela: honra a minha mãe, honra a minha mãe. São Bernardo diz que o servo de Maria não retrocede. Aquele que serve Nossa Senhora, aquele que ama o coração imaculado de Maria, jamais será derrotado, porque Nossa Senhora é a rainha das vitórias. Ela esmaga a cabeça de Satanás. E nós vivemos num tempo de tanta inversão de valores, que a primeira carta de São João, esse pequenino trecho que a gente ouviu, tirado do capítulo 3, são 4 versículos, versículos 7, 8, 9 e 10. Vamos prestar atenção e faz uma radiografia com os nossos dias, 2024, 25, né? Principalmente nesses tempos modernos, etc. Principalmente depois que o Papa São João Paulo II fechou os olhos. Faça uma radiografia. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. Olha a palavra de Deus. Que ninguém vos desencaminhe. Padre, qual que é o caminho? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que ninguém vos desencaminhe, ou seja, que ninguém vos tire do caminho de Jesus Cristo, que ninguém vos afaste de Jesus Cristo, do seu Evangelho, da fé católica. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo,
Não é que parece com o diabo, fez o que o diabo fez e pode ser. Não. Quem comete o pecado e permanece no pecado é do diabo. A palavra está dizendo. Quem está dizendo é a palavra de Deus, 1 João capítulo 3, versículo 8. Por isso que Jesus ensinou a gente não ter medo de nada, exceto do pecado. Porque o pecado nos coloca em conluio com o diabo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Padre, o que é pecar? Pecar é você entrar em litígio contra Deus. Pecar é você fazer de Deus o seu adversário. Deus é nosso amigo, Deus é nosso Pai, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Ele quer o nosso bem, e aquele que quer o seu bem, aquele que te criou, aquele que deu tudo para nós, que quer o nosso bem, aquele que nos serve, aquele que nos ensina, aquele que nos ama, aquele que nos instrui, aquele que nos perdoa, aquele que nos quer dar a eternidade, quer dar a sua vida, quer dar a sua felicidade, você faz dele o seu inimigo. Que isso, Pai? Sim, isso é o pecado. Se nunca ninguém te traduziu, deixa eu traduzir agora, isso é o pecado. O pecado é fazer do teu melhor amigo o teu pior inimigo. Isso é o pecado. É uma insanidade. Por isso que o demônio é louco. E se a gente começa a pecar e não se arrepende, a gente fica igualzinho a ele. Por isso que os pecadores não arrependidos, ou seja, os réprobos, vão morar num condomínio junto com os demônios, chamado inferno. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E agora São João vai dizer o que são as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus, a graça de Deus fica nele, e ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Uma pessoa que, graças a Deus, foi batizada, recebeu uma boa educação católica, ouve a pregação da palavra, escuta a palavra de Deus, reza o terço, mesmo que essa pessoa tente viver uma vida errada, ela não consegue. Eu já vi inúmeros testemunhos de pessoas que comungavam, iam na missa, escutavam a pregação, fez retiro, fez um acampamento, encontrou com nosso Senhor Jesus Cristo, fez uma consagração a Nossa Senhora, fez a consagração a São José, passou por uma bela conversão, e lá pelas tantas a pessoa começou a escorregar e querer voltar para o pecado. Essa pessoa, ela não consegue viver aquela situação, não consegue, porque a semente de Deus está nela. Ou ela apostata, ou seja, ou ela deixa de ser cristão, ou então ela rompe diretamente com aquela situação horrível e volta à misericórdia de Deus. Graças a Deus é o que a gente vê mais, as pessoas de Deus que quando escorregam, quando cometem algumas coisas que não deveriam fazer, se arrependem rapidamente e voltam para Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Padre, o diabo tem filho? Não, porque ele não tem corpo, né? O diabo não tem filho biológico, porque ele não tem corpo biológico. Mas o diabo tem os seus filhos, aqueles que lhes imita. E o que é imitar o diabo? Imitar o diabo é você se levantar orgulhosamente contra Deus, contra os seus mandamentos, contra a sua igreja, contra os sacramentos, contra tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro. Nisto se revela quem, versículo 10, 1 João capítulo 3, versículo 10, nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus. Escutou? Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, não é de Deus. Pode colocar a fantasia que quiser, não é de Deus.
pode assumir o cargo que quiser, não é de Deus. Pode falar bonitinho o quanto que quiser, não é de Deus. A marca de Deus é a justiça, E Jesus disse na última bem-aventurança: bem-aventurados sois vós que forem perseguidos, que são perseguidos por causa da justiça. Todo o que não pratica justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão não é de Deus, porque quando a gente vai praticar uma injustiça com uma pessoa, é porque a gente já deixou de amar aquela pessoa. E a palavra está dizendo, pode ser quem for, se for injusto e não amar, não é de Deus, E nesses tempos, muitos estão disfarçados de servos de Deus, praticando injustiças e fazendo falta de amor, falta de caridade com as pessoas. Jesus deixou muito claro no Evangelho que seríamos perseguidos por causa da justiça, e a palavra justiça na Bíblia significa santidade. O que é santidade, Padre? Santidade é quando você quer amar a Jesus Cristo. Santidade é quando você quer glorificar o Senhor. Santidade é quando você é instrumento de Deus para a salvação das almas. Santidade é quando você começa a negar a si mesmo fazendo penitência. Santidade é quando você quer viver a castidade. Santidade é quando você perdoa 70 vezes 7. Santidade é quando você crê no que pregaram os príncipes dos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Santidade é quando você está dentro da tradição da igreja, é fiel ao verdadeiro magistério da igreja, quando você ama as Sagradas Escrituras, quando você quer levar a luz para os irmãos. Se isso te causa perseguição, você está no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é de Nossa Senhora, pode ter certeza, jamais você experimentará o peso da derrota, jamais. Jesus, nesta bem-aventurança, ele se alegrou e disse: quando isso começar a acontecer com vocês, vocês se alegrem, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Na vida em Cristo vai ser sempre assim, meus queridos, para leigos e para clérigos e para todas as pessoas. Na vida em Cristo é assim: fecha uma porta aqui, 2, 3, 10, Deus abre ali. Não tem como parar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Os mártires, os profetas, os grandes homens e mulheres de Deus, ninguém conseguiu parar eles, ninguém. O Padre Pio sempre dizia: darei muito mais trabalho depois de morto do que vivo. Santa Teresinha disse: passarei o meu céu fazendo bem aqui na terra. Santa Teresa d'Ávila dizia: morro porque não morro. E assim nós que seguimos Jesus e queremos ser santos, tendo o exemplo dos santos, nós precisamos olhar para o Evangelho, Mateus 10, versículo 28, não temais aqueles que matam o corpo, não podem fazer nada com a alma, pelo contrário, temais sim aqueles que matam a alma e podem jogar o corpo no inferno, o pecado. Jesus só nos ensinou a temer o pecado. E nós estamos vivendo num tempo onde que se a pessoa, o ser humano, aquele fiel, aquele ser vivo, seja homem, mulher, seja quem for, se ele não meditar constantemente o céu, ele vai perder um pouquinho a esperança. Porque se a gente quer encontrar a resposta só para esta vida, como diz São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se é só para esta vida que colocamos a nossa esperança em Cristo, somos de todos os seres humanos os mais dignos de lástima, porque parece que quanto mais fiel, mais você está errado. Quanto mais você quer agradar a Deus, quanto mais você quer levar a luz para as pessoas, parece que o errado é você. Quem que mais nos serviu, gente? Quem mais serviu cada um de nós? Jesus Cristo. Quem mais nos amou? Jesus Cristo. Quem mais nos ensinou? Jesus Cristo. Quem mais nos perdoou? Jesus Cristo. Quem mais nos compreendeu? Jesus Cristo. Quem que é o errado por excelência por causa de tudo? Jesus Cristo.
Não esqueça que nosso Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz, pendurado numa cruz, pelo seu povo, e torturado pelos pagãos. Minha avó falava uma coisa lá em casa, mas eu cresci ouvindo isso. Ela dizia assim, né? Ela dizia um ditado que eu não posso falar aqui, mas eu vou tentar traduzir. Ela dizia assim, ó: quanto mais a gente serve, mais as vergonhas aparecem. Deixa eu traduzir. Quanto mais você serve, quanto mais você faz o bem, quanto mais você dá a vida, quanto mais você se derrama em sacrifício. Deixa eu ver, não estou bem hoje? Já sei, é porque você que serve, que dá a vida, que se entrega, você não fez mais um pouquinho que tinha que fazer. Por isso que eu estou assim, por causa de você. Essa é a psicologia de quem não é convertido. Essa é a psicologia, como diz um padre amigo meu, de quem não encontrou o caminho da oração. Porque quem não encontrou o caminho da oração, mas encontrou o caminho da igreja, se ofende por causa de poucas coisas. Qualquer coisinha está ofendido, qualquer coisinha está ressentido, qualquer coisinha está cheio de sentimentos. Quem ama mais, perdoa mais. Quem é mais humilde, releva mais. Quem está mais unido a Deus não sofre tantos reveses desta vida. Então, se nós queremos seguir Jesus Cristo, e nós queremos, se nós queremos ir para o céu, e nós queremos, meus irmãos queridos, isso vale para mim e para você, tratemos de nos converter, porque seguir Jesus Cristo não é brincadeira não. E vou te dizer uma coisa com Santa Teresa d'Ávila: se você acha que o teu casamento é difícil, se você acha que a tua comunidade é difícil, se você acha que os teus parentes, os teus familiares, a tua irmandade é difícil, e eu preciso trocar, eu preciso de arrumar outra pessoa, eu preciso arrumar outro casamento, eu preciso arrumar outra comunidade, eu preciso arrumar outro padre. Santa Teresa d'Ávila diz assim, eu digo com ela: vai sim, vai arrumar outra coisa. Santa Teresa d'Ávila diz assim: aquele que rejeita a cruz que nosso Senhor lhe envia, encontrará uma ainda maior, sem a graça de Deus. Aprenda a amar. Se tem uma pessoa nesse mundo que precisa de mudança de mentalidade, sou eu. São Paulo diz isso: eis uma verdade digna e merecedora de crédito. Jesus Cristo, nosso Senhor, veio a este mundo salvar os pobres pecadores, do qual eu sou o primeiro. São Paulo se colocava no primeiro lugar da fila da conversão. Coloquemos também nós: Padre, mas tem tanta coisa, tanta injustiça. Deixa a injustiça com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o juiz dos juízes. Deixa as injustiças com ele. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo que não pratica justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão não é de Deus. Amemos. E para amar nós precisamos perdoar. É impossível amar sem perdoar, é impossível. Jesus Cristo morreu perdoando. Nossa Senhora, aos pés da cruz, ela estava vendo pessoas matar o filho dela e ela estava perdoando. São Pedro perdoou, São Paulo perdoou, Santa Rita perdoou, Santa Mônica perdoou, os mártires, Santo Estevão morreu perdoando. Se a gente quer amar, nós temos que perdoar, e perdoar principalmente nesses dias onde as pessoas estão saindo do seu normal. Por que estão saindo do seu normal, padre? Por causa de uma grande inversão de valores. As pessoas colocaram o supérfluo no lugar de Deus. As coisas supérfluas se tornaram as essenciais, e o que é essencial, que é Deus, se tornou supérfluo. Então, refletindo a palavra de Deus, refletindo o poder do Evangelho, vamos pedir perdão para Deus. Vamos pedir perdão para Deus nas vezes que a gente se coloca como vítima de todas as coisas,
e não somos vítimas de todas as coisas. E quando somos vítimas, o Senhor nos protege, o Senhor nos justifica. Quando realmente nós fomos injustiçados, quando realmente somos perseguidos, quando realmente somos semelhantes ao Cordeiro, o Pai nos protege, a Virgem nos protege, e o mal não terá a última palavra sobre a nossa vida, como não teve a última palavra na vida de Jesus Cristo. O Salmo 15, versículo 10, está escrito assim: eu não permitirei que o meu servo conheça a corrupção. Se você está sendo perseguido, incompreendido, porque você é católico, porque você ama a verdade, porque você quer transmitir essa verdade às pessoas, primeiramente com a sua vida, e você é combatido por isso, pode ter certeza, o Salmo está dizendo: Deus não permitirá que você conheça a derrota, a corrupção. Jesus sofreu? Sim. Jesus foi estraçalhado na cruz. Mas me diga, quem que foi o primeiro a ressurgir dos mortos? Me diga quem que tem o poder, o nome que está acima de todo nome. Me diga aquele que tem autoridade no céu e na terra. Me diga aquele que foi coroado pelas principados e potestades. Me diga aquele que vai colocar todos os seus inimigos como escabelo debaixo dos seus pés. Jesus é invencível. Santo Agostinho diz isso: Victor quia victima, vencedor sim, porque foi vítima, foi vencido. Se às vezes nós nos assemelhamos a Jesus, e graças a Deus, algumas vezes nós estamos realmente com Jesus, isso vai redundar numa grande vitória. E qual que é o remédio, Padre? Qual que é o remédio para a minha vida? Qual que é o remédio para 2025? O remédio é você fazer aquilo que deveria sempre fazer e nunca esquecer: a meditação constante da eternidade. Santo Agostinho diz assim: aquele que para de meditar sobre a eternidade, ou perdeu a fé, ou perdeu o juízo. Aquele que para de meditar sobre a eternidade, ou perdeu a fé, ou perdeu o uso da razão, perdeu o juízo. A Bíblia diz que não temos neste mundo morada permanente, mas estamos em busca da pátria definitiva. A Bíblia diz que somos concidadãos dos céus. Colossenses capítulo 3, versículo 1: buscai as coisas do alto, afeiçoai-vos às coisas lá de cima, não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E depois de você ter servido, depois de você ter adorado, depois de você ter perdoado, depois de você ter dado os seus recursos, a sua vida, eles vão encontrar um responsável por causa das coisas erradas. Sabe quem que vai ser essa pessoa? Você e eu. E antes foi Jesus Cristo. Este é o nosso caminho. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Se você tiver isso no teu coração, não tem nesta terra o que te tire a paz. Não tem, não existe. Porque você está semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz se tornou o seu leito. Você deita no leito da cruz e ali ninguém tira a tua paz. Ninguém tira a sua paz. Não vamos ser pessoas nécias, não vamos ser pessoas assim que não raciocinam, porque Jesus já deixou claro em Lucas 16, versículo 8: os filhos das trevas, esses filhos do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8: filhos do diabo. O diabo tem filho? Pá? Tem. Aqueles que praticam injustiça, aqueles que não amam. Jesus chama de filhos das trevas. Os filhos das trevas são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Não sejamos bobinhos, não. Saibamos que mundo que nós estamos, sabemos que aqui é um vale de lágrimas, isso aqui é um calvário, aqui infelizmente não é a pátria, a nossa pátria não é o nosso lugar. Estamos num êxodo, estamos de saída deste mundo, de saída. E qualquer momento nós podemos sair de qualquer circunstância, qualquer lugar nós podemos sair. Você deu a tua vida para uma empresa, daqui um pouquinho eles podem colocar para fora ali, da noite para o dia, sem direito a nada.
Você deu a vida lá numa situação, na sociedade, isso pode acontecer também. Se isso aconteceu uma vez na vida ali, em tal lugar, lá na minha família, entre parentes, olha, vai ter sempre um responsável, sempre vai ter um responsável, sempre vai ter uma pessoa errada, sempre vai ter um errado de todas as coisas. E aquele que é o errado entre os homens é o Filho do homem. Jesus é Deus que se fez carne, Deus que se fez homem. E os homens culparam Deus de coisas injustas, sendo que Ele é puro, santo, imaculado. Se fazem isso com a vara verde, o que não farão com a seca? Meditem sobre a eternidade. Não parem de meditar sobre o céu. Graças a Deus, eu tive tantos filhos, Padre. Eu tive esses filhos para o céu. Padre, eu dei a vida por uma comunidade, você deu a vida pelaquela comunidade para o céu, para o céu. Padre, eu lutei a minha vida inteira pelos meus filhos, pelos meus netos, para que eles possam ir para o céu. Ai, mas eu estudei, eu fiz pós-graduação, eu sacrifiquei, para quê? Para que a tua sabedoria leve as pessoas para o céu. Aquele que para de meditar sobre o céu, sobre o juízo, sobre o purgatório, sobre o inferno, os novíssimos, aquele que para de fazer isso, ou perdeu a fé, ou perdeu o juízo. Santo Agostinho. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, medite sempre nos teus novíssimos, juízo particular, juízo final, céu, inferno e purgatório, e jamais pecarás, jamais pecarás. Nossa Senhora desce do céu para nos ensinar isto. Em Medjugorje ela disse o seguinte: o tempo passado, termino quando? O tempo passado longe de Deus, o tempo passado longe dos sacramentos, o tempo passado longe daquilo que realmente é essencial, quando começarem a realizar os segredos. Padre, que segredos são esses? A justiça de Deus. Aí Nossa Senhora disse: irmãos praguejarão contra irmãos, pessoas arrancarão os cabelos, lamentando o tempo que viveu distante de Deus. Vivamos o Evangelho agora, não é mau agorismo, aqui não é mau agouro, aqui não é pessimismo, não é histeria, não é nada disso, é puro realismo. As coisas que estão acontecendo de 2019 para cá, nunca vimos na face desta terra. Os grandes filósofos dizem: o mundo que nós nascemos, o mundo que nós fomos criados, educados, o mundo que nós conhecemos, depois de 31 de dezembro de 2019, nunca mais voltará atrás, nunca mais. O que dará um tempinho de normalidade a este mundo é o triunfo do coração imaculado de Maria, mas nós nem sabemos se nós vamos ver, nós nem sabemos. Mas o que eu tenho certeza, eu e você, é que a eternidade está nos esperando. Então não se desespere com crises, não se desespere com esta guerra de quinta geração, com essas armas biológicas que já estão vindo aí no horizonte de novo, viu? Não se desespere. E aí você pode dizer assim: mas por que eu rezo tanto? Por que eu louvo tanto? Por que eu faço tanto amor? Para que você possa salvar a sua alma, ou seja, para que Deus possa salvar a sua alma com a tua colaboração. É para isso que você faz tudo que você está fazendo, para a tua salvação eterna, não para que esse mundo seja o que eu penso ou o que você pensa. Deus irá agir? Sim, porque Ele é justo. Deus irá agir? Sim, porque Ele é verdadeiro. Deus irá corrigir esse mundo? Irá, para que haja uma renovação desse mundo, que todo mundo está querendo, né? Precisa uma grande purificação, meus irmãos, para que um dente pare de doer, aquele dente que está latejando, né? Aqueles filmes antigos que a gente vê, que não tinha dentista, não tinha anestesia, e a pessoa começava a gritar, gemer de dor, quase bater a cabeça na parede, de noite, para aquela dor, aquele desespero acabe,
alguém vai ter que ir lá e arrancar esse dente. A humanidade é um paciente que está gemendo de dor. O médico quer romper isso aí, ele quer dar um fim, um alívio a isso, mas para isso ele vai ter que fazer uma operação. A purificação que virá a esse mundo, e já está vindo, ela é muito dolorida, As pessoas acham, as pessoas acham o seguinte, que Jesus Cristo morreu na cruz, e agora nós vamos ser todos felizes. Isso chama-se protestantismo. Nós somos católicos. Jesus morreu na cruz, e se eu quiser ver a minha mãe no céu, a minha mãezinha biológica, meu paizinho biológico, eu vou ter que morrer na cruz agora. E é isso que as pessoas esqueceram. Se eu quero ver uma pessoa lá no colo de Deus, na mão de Deus, eu vou ter que me sacrificar, crucificados com Cristo. Isso as pessoas esqueceram. Então, se tem gente sofrendo, principalmente se tem gente sofrendo injustamente, pode saber que essa pessoa está levando muitas almas para Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós somos cordeiros de Cristo, e por isso nós vivemos a vida de Cristo, e viver a vida de Cristo significa saber sofrer com Ele. Saibamos sofrer com Jesus e não tiremos a nossa mente da eternidade, porque só assim a religião e a história e a nossa vida, ela tem sentido, tem fundamento. Fora disso você vai se decepcionar muito. As aparições de Nossa Senhora, as mensagens autênticas de Nossa Senhora, ela quer nos ensinar isto. Esse é o princípio e fundamento de tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.